Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira e é claro, com muitas informações importantes nesta quinta bastante agitada. Iremos trazer a vocês tudo o que aconteceu. Vamos falar sobre Diego Vallóñez, atacante que pertence ao Talleres da Argentina. Vamos trazer novidades sobre essa situação. Falar também sobre Facundo Fagundes, jogador que pertence ao Nacional do Uruguai e é alvo do Vasco para 2023. Vamos falar também sobre outro atleta do futebol sul-americano, sendo ele o zagueiro Manuel Capasso, que veste hoje a camisa do Atlético Tucumã. Mas não iremos falar apenas de chegadas ou jogadores que têm o seu nome ligado ao Gigante da Colina. Mas vamos falar também sobre saídas. Juninho, de saída para o Orlando City. Alex Teixeira dificilmente vai permanecer. Iremos falar também neste Boa Noite Gigante sobre Abel Braga. Realmente, o novo diretor técnico do Vasco está empolgado com esse novo projeto no Gigante da Colina. Deixou bem claro o que achou desta nova estrutura do Vasco, já que apenas 3 anos atrás ele estava comandando o Gigante da Colina dentro de campo e também rasgou elogios ao Maurício Barbieri. Iremos falar sobre tudo isso, porém antes, como sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando aqui ao canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do nosso canal. Queremos muito mesmo chegar ainda hoje à marca dos 76 mil e 500 inscritos, mas para isso precisamos da sua ajuda. Então, para que a gente chegue nessa marca, aqui embaixo aperte aí nesse botãozinho inscrever-se, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários se você está empolgado, se você está animado com o ano de 2023 do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero já começar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre aquilo que mais interessa ao torcedor vascaíno. Falando sobre 3 novidades, se tratando de chegadas, se tratando de nomes que tiveram os seus nomes ligados ao Vasco nestes últimos dias. Eu quero começar aqui falando principalmente sobre Franco Fagundes, o camisa 10 do Nacional do Uruguai, um jogador de bastante qualidade, um dos maiores destaques, inclusive não apenas do Uruguai, mas do futebol uruguaio no geral, né, com relação à seleção. É um jogador cotado aí para ser um dos futuros pilares da seleção uruguaia, é de fato um jogador de bastante qualidade, tem interesse aí de clubes do futebol francês, do futebol italiano, do futebol alemão, do Real Betis da Espanha. Então o Vasco lida aí com várias concorrências. O Vasco de fato se interessou pela contratação do atleta, tem interesse inclusive muito grande na contratação do jogador, ele que, como a gente acabou de trazer, é a atual camisa 10 do Nacional. Porém, os valores hoje são um grande empecilho para o Vasco da Gama. O Vasco hoje esbarra nos valores para fechar uma contratação do atleta. Hoje, o clube uruguaio, pede 8 milhões de dólares. Lucas, quanto está mais ou menos esse valor? Trazendo para o nosso real na moeda atual, algo em torno aí de 45 milhões de reais. Um valor realmente acima do teto orçamentário do Vasco para 2023. Um valor que não bate com aquilo que o Vasco poderá gastar para a próxima temporada. Para o Vasco conseguir uma contratação como essa, seria até mesmo necessário vender um atleta. Então, tá nessa dúvida do que irá fazer. O Vasco tem interesse, o Vasco pode reformalizar uma nova proposta nos próximos dias, pode, quem sabe, até mesmo pedir um abaixo desse valor, né? Tentar abaixar, o valor nas negociações, mas iremos, é claro, ficar de olho para informar a vocês. É um nome que interessa. É isso, a gente pode dar a certeza. O Facundo Fagundes é um nome que interessa ao Vasco. O grande problema hoje é a grana. Não porque o Vasco hoje não tenha dinheiro, mas porque o Vasco tem um orçamento e não pode estourar, no caso, esse orçamento do ano de 2023. Mas quem sabe? A gente sabe muito bem como funciona o futebol e o Vasco, se negociar bem, pode sim conseguir a contratação do meia uruguaio. Outros 2 nomes que também tiveram novidades nesta tarde de hoje.
Manuel Capasso. Lembrando que ontem a gente entrou em contato com o empresário do Manuel, que nos confirmou que de fato o Manuel foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco se interessou no primeiro momento pela contratação do jogador e a expectativa é que nos próximos dias o Gigante da Colina já estaria inclusive realmente avançando nas negociações. E a gente tem novidades agora sobre a situação do Manuel Capasso, pois o que acontece? Tivemos a confirmação nesta parte da tarde através da página Palco no Esporte. É claro, a gente vai seguir fazendo a nossa apuração, iremos tentar entrar em contato novamente com o empresário do jogador para esclarecer tudo o que está acontecendo, mas por enquanto o que temos em mãos é que o Vasco da Gama já entrou em contato com o dirigente do Atlético Tucumã, clube que detém os direitos econômicos do Manuel Capasso, para saber valores da negociação. Segundo informações da própria página Palco do Esporte, o estilo de jogo do zagueiro chamou a atenção. Lembrando que também na parte da manhã a gente trouxe informações sobre o Manuel. É um jogador que foi comprado há algo em torno de 10 dias atrás, quando o próprio atleta foi oferecido por $250 mil. O Atlético Tucumã comprou 50% dos direitos econômicos do Manuel por R$1.200.000. Essa foi a informação que nós temos em mãos por agora. O Vasco agora foi até o Tucumã para tentar aí buscar saber os valores da negociação, até na minha opinião, mediante a isto, caso realmente venha a ser realidade, já que iremos entrar em contato com o empresário do jogador, tentar a contratação do atleta. Então, vamos ficar de olho, vamos buscar aí novidade, mas realmente é um jogador que está aí na mira do nosso Gigante da Colina. Para finalizar, falar sobre Diego Valois, porque temos novidades tratando desse atleta na tarde de quinta-feira. Lembrando, o Vasco ofereceu uma proposta no valor de $2 milhões há alguns dias atrás. Até o momento não houve melhora. E com este valor, o Tadieres não irá liberar. Para vocês terem noção, o Tadieres queria $9 milhões. O Vasco ofereceu 2, valor muito abaixo daquilo que é o esperado. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco hoje se encontra numa posição muito complicada de conseguir ir à frente e contratar o Diego Valois. Inclusive, nesta parte da tarde de hoje, a página vascaíno.net entrou em contato com o presidente do Tadieres, Andrés Fassi, que respondeu: o mais próximo de levar o Valois é um time de Portugal. Esse valor também de €9 milhões está muito acima daquilo que o Vasco quer para a próxima temporada com relação ao orçamento. Está fora do orçamento do Gigante da Colina. Então o que temos a fazer é esperar para ver o que acontece. O mercado sim está inflacionado, se tratando de Vasco, gente, isso é realidade. O mercado sabe que o Vasco tem dinheiro, então o mercado pede mais do que o que seria o normal, do que pediria, por exemplo, alguns anos atrás. O Vasco sabe que, quem sabe, dependendo do jogador, o Vasco não, né? O mercado hoje sabe que dependendo do atleta, colocando uma grana alta, o Vasco vai pagar. Então, por isso, hoje, os atletas que estão tendo seus nomes associados ao Vasco estão realmente num valor muito acima com relação à sua compra, porque o mercado está inflacionado quando se trata de Vasco da Gama. Por hoje, o Vasco teria investidores americanos por trás que colocam grana no Gigante da Colina. Essa é a grande realidade. Então, o Vasco ofereceu esse valor menor, a expectativa é que o valor maior chegue nos próximos dias, mas por enquanto, como o próprio presidente do Tadieres sinalizou, o Vasco não ofereceu nenhuma nova proposta e quem se aproxima é um clube do futebol de Portugal. Ficaremos, é claro, sempre de olho para trazer tudo o que está acontecendo a vocês, ou seja, informações importantes sobre Franco Fagundes, sobre Manuel Capasso e sobre Diego Valois. E 2 informações importantes também sobre saídas, de certa forma. Primeiramente, uma confirmada, Juninho. Juninho não fica no Vasco para 2023. O Vasco mantém a palavra de ceder o volante à equipe do Orlando City. Vai ser um empréstimo de 1 ano com opção de compra avaliada no valor de R$5.300.000. Apesar de serem negociações diferentes, o Orlando City era o clube que o Júnior Urso estava atuando. E lembrando, essa negociação com o Júnior Urso acabou sendo cancelada, mas isso não vai impedir o fato do Vasco liberar o volante cria das categorias de base. Hoje, o Vasco tem um relacionamento muito bom com o Orlando City na pessoa do Paulo Brax. E é claro, exatamente por esse motivo e também até por dar uma rodagem importante para o Juninho, a negociação, né, esta transição estará sendo prosseguida, estará tendo um prosseguimento nos próximos dias. O Juninho deve viajar para os Estados Unidos em janeiro para se apresentar ao novo clube e iniciar a sua trajetória na MLS. Inicialmente, o volante fará parte do time B do Orlando City e será um adversário do Thales Magno. O Thales Magno veste a camisa do New York City e o Juninho irá vestir a camisa do Orlando City. Então, segundo o Cria aí se transferindo
para a MLS. E sobre Alex Teixeira, né, já que estamos falando de cria, quero falar aqui sobre Alex Teixeira, pois tivemos também informações nesta tarde de hoje sobre a situação do Alex. O que acontece? Hoje, realmente, segue indefinido o que será feito com relação ao Alex Teixeira na próxima temporada. O Vasco fez aí uma proposta por ele nos últimos dias. O Vasco realmente esperava uma resposta por parte do jogador, porém até o momento o Alex Teixeira não respondeu. O clube o procurou há alguns dias para tentar realmente saber o que irá acontecer, saber qual será o posicionamento do Alex Teixeira diante desta oferta de extensão contratual, mas até o momento o Vasco não obteve nenhuma resposta. Uma nova oferta, para aqueles que pensam que pode acontecer, está descartada. O Vasco já colocou que quer pagar ao Alex Teixeira no ano que vem. E de fato, foi um desempenho muito ruim, muito abaixo do Alex Teixeira. Eu acredito que pode evoluir, mas não é uma certeza. E fica o questionamento. Acredito hoje que o Alex Teixeira deve receber uns 200 mil reais mensais. Será que não vale a pena pagar esse alto valor por um outro atleta, que senão um jogador de 32 anos que não rendeu numa Série B? É um questionamento que se faz. É um ponto de vista. Outro ponto de vista é, o Alex Teixeira é um jogador de bagagem internacional, um jogador que chegou no meio do ano sem ritmo, um jogador que pode entregar em 2023, mas não entregou. Então são dois pontos de vista diferentes, isso pesa para que uma nova oferta não venha a ser formalizada. E inclusive agora é aguardar. O contato direto com o jogador já foi feito, inclusive segundo informações, há mais de uma semana. E até o momento, como a gente trouxe para vocês, não houve nenhum retorno por parte do atleta. Por não ter dado esse sinal, hoje a diretoria vascaína acredita realmente que o silêncio indica a não permanência, mas o clube ainda, mesmo diante disso, aguarda uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Então, vamos esperar. O Paulo Brax afirmou na última coletiva o seguinte: o Alex, houve uma procura nossa sobre renovação ainda sem retorno. Vou respeitar a decisão dele, seja qual for. Então, vamos esperar, vamos aguardar. O ano, de fato, está começando, 2023 vem com tudo e vem também com um Abelão, Abel Braga, meus amigos. O novo diretor técnico do Vasco concedeu uma entrevista à Vasco TV e falou sobre Vasco da Gama, falou sobre esse novo clima, falou sobre Maurício Barbieri. E é claro, sem muita enrolação, dê aí uma olhada nas palavras do Abel Braga, novo diretor técnico do Vasco, falando sobre as suas expectativas para esse 2023 do Vasco da Gama. Fez estágio comigo. Muito pertinente nas ideias, tanto que se tornou um grande treinador. Não pode ser um treinador comum que pega uma equipe na zona de rebaixamento, coloca na Sul-Americana, no ano seguinte coloca na Libertadores, sempre com uma maneira de jogar, sempre propondo. É um cara que chegou até esse momento, chegou agora nesse grande clube merecidamente. E a única coisa que primeiro que eu admiro ele pela simplicidade, pela maneira que lida com os jogadores. Enquanto o Paulo falava e me apresentava, eu olhava no olho de cada um de vocês. E a sensação foi muito boa. E agora eu estou comprovando isso. Então, por ser um momento diferente para mim, eu preciso dizer uma coisa para o torcedor do Vasco. Trabalhando num clube empresa, aqui conversando com alguns de vocês mais antigos, já se notou perfeitamente a mudança desse Vasco novo, desse Vasco 777, o Vasco empresa. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. E aí, torcedor, você tá junto com o Abelão nas expectativas pro Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante. O Abel muito empolgado, o Abel rasgando elogios aí ao Maurício Barbieri, onde trabalhou junto durante um determinado momento no Fluminense. O Barbieri foi o seu estagiário, se é assim que eu posso falar. Também é esperançoso aí, né, com esse ano de 2023 com o Vasco. Então, se o Abel que tá trabalhando lá está nessa esperança, a gente também daqui tem que ficar com ela, né, se é assim que eu posso falar. Então, rapaziada, se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, muito obrigado, fiquem com Deus e saudações vascaínas.